e chegou o momento mais esperado do varejo. Vem aproveitar o grande Black Friday de dezembro. Persista. O Black Friday venha de qualquer jeito. Black Friday Sale. É uma data, que foi criada pelos americanos, sempre na última sexta-feira do mês. Aqui no Brasil as lojas começam um pouquinho mais cedo. A festa dos descontos acontece no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Virou febre e oportunidade em vários países do mundo. Às vezes, os preços sobem na véspera para cair depois, né? Tal da Black Fraud. De fato, a tal maquiagem de preços é uma realidade e preocupa. Uma pesquisa feita pelo jornal Extra, com base nos dados do comparador de preços Zoom, mostra que, em alguns casos, produtos já tiveram um aumento de 42,7%, antes da queda prevista para esta sexta-feira. No Brasil, a maioria dos consumidores pretende trocar ou comprar de presente um smartphone com preços promocionais. Mas a quantidade de itens que já estão ou terão descontos é gigantesca. Há promoções programadas para todo tipo de produto ou serviço. Agora, como saber se o preço vale a pena? Quais são as fraudes mais comuns e como se proteger? Quais são os riscos envolvidos nas compras pela internet? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e hoje nós conversamos com as repórteres Letícia Cardoso e Ana Clara Veloso. A editora da seção Defesa do Consumidor, Luciana Casemiro, também participa da conversa. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Letícia, antes da gente falar do resto, vai ter Black Friday da carne que não para de subir? Olha o gaúcho querendo fazer churrasco. O preço do quilo da carne atingiu a máxima histórica de R$ 15,79. Segundo especialistas, o aumento das exportações para a China, Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor. Bom, Maltic, até o fim do ano a previsão não é muito boa aí pro preço da carne, não. A gente tem previsões que o preço vai continuar alto por diversos motivos, né? Tem a questão internacional, que é a alta demanda da China pela carne brasileira. Eles estão comprando não só carne suína, bovina, e também tem o mercado interno. A gente vê os mercados se abastecendo pro fim do ano, por causa das festas de confraternização, por causa da ceia. E a carne bovina e tanto a suína, elas têm um ciclo mais longo de produção. Por isso, o preço é um pouco mais caro. Ou seja, Ana, já começa ruim a Black Friday que não tem carne, né, gente? Pra você, Maltic. Tá, mas o que vai ter Black Friday? Vamos lá. Vai ter Black Friday de tudo, né? A gente fez uma matéria aqui no jornal mostrando que motéis entram na onda, cartão giro do Metrô Rio. Então, tudo a gente tem desconto especial. Serviços de depilação, mais o quê? Serviços de estética, beleza, jogos, aplicativos de leitura. E promoção até de renegociação de dívida. Se você tá com uma dívida aí, pode procurar seu banco, que eles têm promoção. Eles estão oferecendo até 90% de desconto na Black Friday. Serviço financeiro, compra de ouro, viagem, cruzeiro, intercâmbio, tem de tudo. Agora, tá rolando aquele famoso tudo pela metade do dobro? Então, a maquiagem do preço foi, no ano passado, né, de acordo com o levantamento do Procon de São Paulo, foi o item mais reclamado. Em quase 500 reclamações, 30% foram sobre a chamada maquiagem de desconto. É quando um varejista aumenta o preço para depois daquele super descontão, só que não é verdade, né? E aí, o que a gente deve fazer para não cair nessa pegadinha? A gente tem vários buscadores de preço, onde é possível olhar o preço 6 meses antes, 1 ano antes, mesmo que seja na semana da Black Friday. Então, você mesmo pode comparar e ver se esse varejista aumentou o preço, de acordo com o gráfico desses sites. Por exemplo, que sites têm à disposição esse tipo de serviço? Olha, a gente tem Zoom, a gente tem Buscapé, entre outros. Naturalmente, alguns produtos você tem uma evolução progressiva do preço, porque eles são influenciados por fatores que acabam gerando inflação. O IPCA 15, índice considerado uma prévia da inflação, ficou em 0,14% em novembro, a menor taxa para esse mês desde 1998. Agora, quando tem um aumento súbito,
que não tem nenhuma variável econômica influenciando, daí a gente já sabe do que se trata, né? Isso, aí caracteriza claramente uma maquiagem de preço. A gente pode ver o levantamento do Extra que mostrou que alguns produtos subiram até 42%. Esse aumento repentino foi nitidamente há um mês atrás. Então a gente comparou 21 de outubro com 21 de novembro e percebeu que nesse dia os preços subiram substancialmente. Então é possível ver que sim, houve uma manipulação. Quando a gente fala com os lojistas sobre esses aumentos súbitos, o que eles costumam dizer? Geralmente eles nunca afirmam que é uma maquiagem de preço. Porém, se o consumidor se sentir lesado, né, Ana, existem várias atitudes que ele pode tomar. O Procon e outras instituições, né, entidades de defesa do consumidor podem receber denúncias, recebem essas denúncias e para isso é importante a gente sempre tá guardando provas de tudo que a gente faz. Então, e-mails trocados com as empresas, prints de ofertas, relâmpagos, tudo isso serve de prova para mostrar qualquer alteração, às vezes, que ocorre de preço. Às vezes, o preço ofertado, ele muda na hora do pagamento e o consumidor não percebe. Então, mesmo? Ele pode, sim, muitas vezes isso acontece no impulso, né, da compra, a pessoa vê determinado produto por R$50 e na hora do momento do pagamento, aquele preço dobra. Então, se ele... Ou então tem aquela taxa de entrega que é mais cara do que o valor do produto também, né? O frete, ele é uma pegadinha muito grande. Então, tirar essas provas, guardar, então fazer tudo com calma. Na verdade, essas compras têm que ser feitas com muita calma. A gente tem que printar tudo para guardar essas provas, todos os momentos de compra, porque isso pode vir anexado a reclamações futuras para a gente ter os nossos direitos resguardados. Essa mudança de preço foi, inclusive, a terceira causa de reclamações no ano passado, de acordo com o Procon, com mais de 18% das reclamações. E quais são as fraudes mais comuns? Em quase 20% das queixas, aparece a falta do produto que foi oferecido. A gente já falou disso, elevação de preço, o preço mudar na hora do fechamento da compra. Tem outras fraudes que a gente tem que prestar atenção? O frete, como você falou, é uma reclamação constante e a gente tem sempre que somar, né, fazer o cálculo dos preços finais de todas as lojas em que a gente encontra aquele produto, considerando o frete. Então é bom ir até o final, até o momento final da compra, em todas as lojas em que a gente encontra o produto, para ter certeza que aquele preço não vai virar uma cilada no final, né? Ana, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos conversar com um consumidor que está partindo do zero. Nosso João Guilherme Lacerda, por exemplo, quer comprar um software de áudio. Ele parte do zero. Quais são os cuidados para a gente fazer essa compra bonitinho e, de fato, absorver um desconto, uma promoção, que é isso que se trata? Olha, a primeira dica que a gente pode dar, na verdade, é fazer essa pesquisa em diversos computadores diferentes e dispositivos diferentes. A gente tem uma estratégia chamada preço dinâmico, que às vezes varia o preço de um consumidor para o outro, dependendo do perfil de comportamento, histórico de buscas dele. Isso é surreal. Para comprar passagem aérea, isso acontece muito. Você vai pesquisar o preço da passagem, a sua amiga pesquisa junto e o preço é diferente. É muito louco isso. Isso. Então, fazer essa pesquisa em diversos dispositivos mostra ali diversos preços pra gente e usar como opção a aba anônima, né? Que é uma aba que a gente pode, no nosso navegador, acionar ali, que geralmente não tem nosso histórico de buscas, então dá um preço mais isento pra gente. Lembrando que, às vezes, o histórico de buscas também pode trazer promoções pra gente. Então, a gente tem que usar as duas ferramentas aí pra ver qual é que vai agradar mais o nosso bolso, né? Agora, comprar rapidão, com pressa, nervoso, no dia da promoção é ruim, né? É ruim, né? Assim, a gente tem as ofertas relâmpagos pressionando pra gente fazer isso. É bom tentar achar um equilíbrio, né? Às vezes, pedir ajuda de alguém que tá com a cabeça mais fria, né? Acompanhar ali o nosso processo de compra. Pode ajudar a gente a perceber as pegadinhas no caminho. Gente, mas essas propagandas da Black Friday são muito tentadoras, né? Como a minha irmã tem uma frase que fala: para fazermos economias não medimos despesas. Aí fica na sua cara, que, gente, estão dando, tá muito barato. Aí você vai naquela compra de impulso e às vezes acaba se arrependendo, né? A gente tá falando muito de compra online, né? Mas e na compra na loja física? Tem algum cuidado que a gente tenha que tomar? Alguma pegadinha possível? Porque a loja física, em tese, você tá vendo ali o preço do produto, vai pagar no caixa, não tem muito mistério, né? Os especialistas recomendam
a gente guardar aquele folheto da promoção de um mês atrás, guarda tudo lá no cantinho, o pessoal guarda pro cachorro, né, usar, então guarda também pra você analisar depois e comparar o preço. E na hora que você for comprar, tira foto do preço. Se depois que você fez a compra, você se sentiu lesado, existe como tomar providências. Você pode entrar com uma ação na justiça pedindo a devolução dessa diferença de preço se for comprovada a maquiagem de preço. O especialista Alexandre Aguilar, em Direito do Consumidor, inclusive gravou um áudio pra gente explicando um pouco como entrar com essa ação judicial. Ele pode fazer uma reclamação no PROCON para que você possa resolver esse problema. Abrindo o processo administrativo via PROCON ou qualquer outra entidade de defesa do consumidor, a empresa vai ser notificada a prestar esclarecimentos e, com isso, havendo ali realmente a comprovação da conduta ilegal da empresa, ela será multada para que se iniba esse problema. Agora, não acontecendo essa resposta da empresa na esfera administrativa, o consumidor ele pode ingressar judicialmente em face da empresa, com uma ação indenizatória. E tem um outro detalhe, para você judicializar o problema, você não é obrigado a abrir reclamação nos órgãos de defesa do consumidor na parte administrativa. Se você quiser entender seu melhor caminho, você pode judicializar direto o problema. Se a empresa, mesmo assim, não confessar, negar, você pode até pedir o dobro do valor que você pagou de diferença de preço. Gente, se a pessoa se arrepender da compra, não teve pegadinha, não teve problema nenhum, simplesmente a pessoa comprou e não gostou, dá pra devolver? Olha, o que muita gente não sabe é que nas compras feitas não presencialmente, né, pelo telefone, pela internet, por venda de catálogo, você tem o direito ao arrependimento em até 7 dias, a partir da aquisição ou da entrega do produto. Não precisa ter um motivo para isso, você não pode dar explicações para a loja, você simplesmente pode devolver e ter o dinheiro de volta. Além disso, é importante destacar que no comércio eletrônico a gente acha que é terra de ninguém, né? Mas tem algumas regras bem importantes para defender o consumidor. Primeiro que o preço ele tem que estar em todos os formatos de forma clara, assim, o preço parcelado, o preço à vista. O preço do frete, que a gente já falou bastante. Isso, juros, em tudo em tamanho igual. Então, inclusive, se alguém vê uma variação disso, pode denunciar, como a gente falou. A entrega, voltando ao frete, no estado do Rio, o consumidor tem direito de escolher o dia e o turno da entrega, pelo menos. Então... Tem mesmo? Tem. Gente, então, isso não funciona pelo não. Pelo menos no papel, né, Carol? É bem em tese isso aí, né? Então assim, cabe denúncia se houver algo diferente disso na internet. Letícia e Ana Clara, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Até. Obrigada a vocês. Tchau, meninas. Valeu. O Jonathan comprou 2 celulares pela internet. Deu R$810 de entrada, só que os produtos nunca chegaram. No WhatsApp mostrava que era conta comercial, tudo normal, tudo certinho. Ela mandava foto, a gente escolheu o aparelho. Depois que foi pago esses R$810, bloqueou o número, não falou mais nada, não teve mais nenhuma resposta. Foi onde a gente procurou o PROCON. Luciana Casimiro, a gente já falou bastante sobre as fraudes que acontecem nessa época de Black Friday, mas a gente tem também golpes, né? Pessoas mal intencionadas que aproveitam essa época para clonar cartão de crédito, pegar um número e fazer compras. A que o consumidor deve ficar atento? Carol, isso aumenta muito e as pessoas têm que ter noção que o Brasil é o segundo país nesse tipo de hackeamento, de tentativa de golpe. Só perde pro México. Então, assim, é incrível isso. Você tem uma ideia? 69 milhões de pagamentos são feitos por cartão de crédito durante a Black Friday, são cartões clonados. Ou seja, um número gigantesco. Nossa, é muita coisa, hein? É muita coisa. Porque a gente vai falar que são 2% das compras, então parece pouco, mas como movimenta muito dinheiro, é muita coisa. E para aquele consumidor que é lesado, que foi clonado, seja para ele é 100%, né? Então, assim, não tem só fraude na questão do preço, tem golpe mesmo. Então você tem que ter cuidado de nunca clicar em links que te mandam por rede social ou pelo e-mail. Quando você quiser fazer uma pesquisa, o importante é que você escreva o nome daquele site, daquela loja que você está procurando. Vai no Google e escreve, loja tal. Escreve.
não espera, cuidado na hora que aparecer, porque às vezes vem um link muito parecido, com uma letrinha diferente, um Vzinho que você não vai ver, por exemplo, o Walmart, ao invés de ser com W, vem com 2 Vs, e a pessoa não vê, clica e tá entrando. E as páginas são perfeitas. Então, assim, te dá a exata noção que você tá entrando no site correto. Então, a gente sempre orienta as pessoas a não clicarem. A gente recebe muito. Por que aumenta muito o número de fraude? Porque a gente está inclinado a comprar. Então, quando começa a chegar a oferta, aquele nosso consumismo, nosso impulso consumista, faz clicar mais rapidamente sem conferir. E aí o risco aumenta muito, né? Então, o Procon São Paulo, por exemplo, tem uma lista de 307 sites não recomendados. Então, o que a gente orienta que a pessoa faça? Antes de comprar, que às vezes chega uma oferta mirabolante, você olhar se aquele site, se você não conhece, ele está listado. Os sites que estão listados ali ou estão sites realmente de golpe fraudulento ou que tem uma reclamação muito grande por não entrega. Então, aí você já está se protegendo. A outra coisa são ofertas de descontos que estão muito fora da média. Um preço muito fora da média. Quando a esmola é demais, exatamente, o santo desconfia. Não tem almoço grátis, né? Então, se está todo mundo dando uma média naquele tipo de produto de 30%, 40%, 50%, você vê uma de 70%, alguma coisa está errada ali. É um indicativo de que pode ser um site fraudulento. Então, esse tipo de cuidado, né? Até o diretor do Procon São Paulo estava falando isso essa semana, o Fernando Capês. O impulso, o consumismo é a pior armadilha, porque a gente fica encantado com o desconto e esquece das precauções que a gente deve tomar. Fora isso, tem os chamados phishings, né? Ou seja, a pessoa te dá um link falso que ela nem que ela tá ali querendo buscar os teus dados. Então, você vai ter que informar endereço, telefone, cartão de crédito, e esse é um golpe muito comum, né? De puxar os seus dados através de link falsos. Então, isso é uma atenção que a gente deve ter muito grande de informar de qualquer dado. Uma das coisas que a gente pode olhar para ver se está num site seguro é ver se tem aquele cadeadinho do lado do endereço do site. E tem a letra S também, o HTTPS. Então, isso são algumas coisas que podem acender o sinal de alerta. Não tem um desconto muito alto, preço muito fora da curva, um site que você não conhece, acende o sinal de alerta. Essa pressa que o próprio mercado tenta nos impor, dizendo que é o último, vai acabar e tal, a gente não, isso é uma armadilha de consumo, né? Agora, para além desses problemas de fraudes, de algum tipo de enganação nesse processo de compra, tem a nossa própria inabilidade de conhecer o quanto que a gente está se endividando, né? Aproveitando essas promoções. Eu estava ouvindo a Ana e a Letícia falando sobre a questão dos preços claros. Isso é importante a gente somar as parcelas. Se não tiver claro, some sempre as parcelas, porque às vezes tem uma pegadinha. Prazo parece uma parcelinha muito pequena, mas quando você vai somar, isso dá um valor bastante alto. Então, para a gente não cair no superendividamento ou não acabar pagando um preço muito mais alto a prazo, some sempre as parcelas para você saber o custo final. Acho que isso é bem importante. Luciana, na sexta-feira, como é que os órgãos de defesa do consumidor estão se preparando para atuar? Na verdade, a gente está tendo quase um Black November todo, né? Porque a Black Friday já começou. As promoções estão ficando cada vez mais longas, né? Isso tem a ver até com a próxima situação econômica, que você dá um desconto para ver se volta a movimentar esse mercado, né? As vendas de móveis e eletrodomésticos foram as que mais cresceram em setembro, com alta de 5,2%, seguidas pelas de tecidos, vestuário e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico. Por isso, cada vez a estratégia das empresas é ampliar essa mega liquidação. Os PROCONs já estão monitorando há bastante tempo preços, né? A gente sabe, por exemplo, que os eletroeletrônicos, os telefones são os que normalmente atraem mais, então eles estão acompanhando isso. E durante a sexta-feira, o PROCON São Paulo costuma fazer um plantão. Mas você pode entrar pelos aplicativos dos PROCONs. No Rio tem o telefone 151, que também permite que você ligue e faça. O PROCON Carioca é 1746. Então tem uma série de possibilidades de você ir já registrando a sua reclamação. Normalmente isso não acontece imediatamente. Se eles veem alguma coisa muito fora da curva, eles soltam um alerta. Se não for um golpe, o que a gente faz? As meninas já falaram. O importante é o quê? Você ir guardando as telas, né? Printando as telas da onde você faz a compra. No caso
a compra em espaços, em lojas físicas, você também pode usar o preço da loja online como referência, inclusive para negociação, né? A questão do preço final também tem que ver se tem alguma pegadinha na compra a prazo e registrar para o PROCON. A prova é muito importante. Embora o Código de Defesa do Consumidor garanta que o ônus da prova é sempre do lojista, né? É sempre do fornecedor, porque para o consumidor isso é mais difícil. Quando você chega com uma reclamação e que você já tem todos aqueles dados printados, né, comprovados, guardados, isso facilita muito. Porque ir à justiça é sempre uma alternativa, mas é uma alternativa complicada, e quando você não passa por um órgão de defesa do consumidor, às vezes você não mostra ao judiciário que você buscou uma composição. Então, às vezes, isso também diminui a tua possibilidade de ganho numa causa. Então tá bom, Luciana, obrigada pela participação. Eu até que a próxima. agradeço, gente. Até Muito a próxima. obrigado. Valeu, um abração. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Este foi o Ao Ponto de hoje. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram com o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.